Então, hoje a gente tem mais uma noite, né, de formação, que a princípio foi pensado como formação CVX para iniciantes, né, tanto pessoas de pré-comunidade quanto pessoas novas que entram em comunidades já afiliadas, né? E sempre foi dito também que outras pessoas, né, já membros antigos da nossa comunidade, nossa grande comunidade, poderiam estar também conosco, reavivando, né, a nossa unidade, né, os nossos conhecimentos, a nossa unidade enquanto uma comunidade só, né? Então, hoje é o dia de falar um pouco sobre o nosso carisma CVX, e a pessoa que foi convidada para esse momento foi Marília, né? Marília é uma querida, né? Nossa, uma referência, né? Para a gente que já que está na caminhada da comunidade. É atualmente coordenadora regional, né? Da Regional Minas, né? E tem motivado muito as comunidades, né? Locais para a preparação do nosso encontro nacional, que vai acontecer em setembro. E trazer ela aqui também é tanto, era minha vontade de fazer as pessoas conhecerem Marília, né? Então, né? E tanto a pessoa maravilhosa, né, e amorosa que ela é, a sabedoria que ela tem, o conhecimento do CVX que ela tem para passar. E também, no momento desse ano, né, uma pessoa de referência para elaboração do nosso encontro nacional. Então, é isso, né? Podemos seguir, né, Marília? Uhum. Boa noite, gente. Bom ver vocês aqui, né? Cada carinha que eu vou reconhecendo assim, eu já vou ficando feliz. É, eu gostaria de convidar vocês para um pequeno momento de oração, para a gente se dar conta, né, de onde estamos e para que estamos aqui. E também dizer que o que eu pensei para hoje não é um tempo muito longo. Porque eu pensei que é assim, tipo assim, alguém perguntar: o que que é mesmo um membro CVX? O que que é mesmo CVX? Então, são pinceladas, né, sobre a nossa vida em comunidade, sobre o nosso estilo de vida, mas de uma maneira muito simples. Agora, eu sugiro a vocês que aproveitem que aqui, nesse encontro hoje, já estou vendo aí, né, tem gente muito experiente na CVX, então, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, aproveitem. Tem muita gente boa aqui hoje. Então, não vai ser só uma fala isolada, mas uma troca mesmo, né, de experiências e desse apaixonamento que nós temos pela CVX. Tá bom? Então, eu vou projetar uma pequena oração que eu gostaria que vocês acompanhassem para a gente entrar nesse momento de presença, na presença do Espírito que nos acompanha aqui, tá bom?
Hoje, então, começamos nosso encontro, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A nossa reunião de hoje é sobre o nosso carisma e a nossa comunidade, o nosso estilo de vida. Eu pedi emprestado ao Finati essa bela foto, né, da apresentação que ele fez, porque essa foto descreve muito bem todas as etapas e também a nossa etapa de hoje, né? Nós vamos trabalhar aqui, ó, nas atividades ordinárias que estão no fundo do oceano, com todas as riquezas que tem aqui nesse fundo do oceano, porque a maior parte da nossa missão é mesmo invisível, né? Mas é essa parte aqui, ó, da vida do nosso cotidiano que sustenta todo o iceberg da nossa comunidade nacional. Então, eu pedi ao Finach que me emprestasse para a gente localizar exatamente aonde vai ser a nossa fala de hoje. Nós ouvimos um chamado, né? Um membro CVX, em algum momento da vida, ele ouviu um chamado que mudou o sentido e a rota da vida dele. Eu trouxe para vocês uma historinha, é um conto indiano que trata de um símbolo teológico que todo hindu conhece e que todo hindu aproveita dele a profundidade, a musicalidade de uma flauta. Essa flauta chama Murli e ela é um símbolo da teologia, vamos dizer assim, né? Um símbolo teológico na Índia. Quem conta esse conto é o padre Carlos Vallès, ele é um jesuíta que morou muitos anos na Índia, e num dos livros dele, se não me engano, chama Saber Escolher, ele conta essa história. Krishna, que é uma das divindades mais cultuadas e mais amadas do hinduísmo, ele vive numa floresta que chama Vendravan. Krishna é considerado quase assim a personalidade de Deus para eles, né? E diz o conto que ele toca sua flauta nessa selva, que é uma selva muito densa. Ela é cruzada por cantos de mil pássaros e também por grunhidos de feras, trovões, tempestades e de muitas pessoas que cruzam essa floresta. Alguns com tanta pressa que não ouvem nada. Outros, com medo dos ruídos das feras e do silvo das serpentes, passam correndo. Outros seguem as vozes de outros para chegarem o mais rápido possível. Muitos se perdem, outros morrem sem saber para onde iam. Outros ficam dando voltas e mais voltas, mudando sempre de rota, não se encontram. Mas há um grupo de pessoas que desejam ouvir como as pastoras de uma cidade que se chama Mathura. Elas estão sempre abertas a escutar o seu amado, que é Krishna, né? E ao toque do som puro da flauta que ele toca, cada vez de um lugar diferente, de um lugar inesperado. Ele toca com notas que tocam o coração. Nessas notas, ele mostra um sentido e uma direção. Ele toca em especial o coração de uma moça que chama Radha, que está sempre atenta. Ao ouvir o primeiro toque, ela aguça os ouvidos, ausculta o coração e sente: é ele, é o amado. Radha deixa tudo o que ela está fazendo, ela salta, corre, voa em direção ao som do amado e encontra forças para atravessar aquela floresta densa no desejo do coração. E ao encontrá-lo, ela deixa transbordar o amor que no seu próprio coração não cabe, o coração não contém, e segue consolada na vida que a leva ao próprio próximo dia
para buscar de novo o seu amado. Esse conto é um símbolo gráfico, né, do nosso próprio mundo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? As suas preocupações, as suas distrações, os falsos chamados que afogam as pulsações do coração nos ruídos dessa nossa existência, desse mundo conturbado em que a gente vive. É preciso, então, estarmos atentos ao som daquilo que apaixona o nosso coração. E o nosso chamado a ser vestidos foi assim. Um belo dia ouvimos esse som, auscultamos nosso coração e sentimos, é ele, é o amado. E aí a gente deseja mudar a rota da vida, a gente deseja seguir cada vez mais, né? Que voz é essa que nos atrai de maneira transformadora, profunda e ressoa no mais íntimo do nosso ser? Essa voz que é uma vocação no meio da nossa vida? Que voz é essa que abre o sentido da nossa vida e nos faz desejar escutar mais e mais? Que voz é essa que nos desperta para o conhecimento íntimo, a experiência e o desejo de Jesus Cristo? É a voz do nosso Deus que nos ama como somos, para que sejamos como Ele nos ama. Então, essa primeira vocação que a gente experimenta em relação a conhecer Jesus mais de perto, a buscá-lo através dessa espiritualidade naciana, e nos encontra na vida do jeito que nós somos, né? E para Deus nós somos suficientes. Para Ele nos amar perdidamente como Ele nos ama, nós somos suficientes. E é esse amor mesmo dele que vai nos transformando e vai nos fazendo ser um pouco mais como Ele nos ama. Mas ainda assim, a gente pode escolher ou não seguir essa voz. Muita gente, como aí na historinha do conto, né? Muita gente ouve, mas muda de rota, procura outros caminhos. Ouve, mas não se interessa, não quer seguir. Quer viver, às vezes, de uma maneira mais acomodada, porque essa voz nos desinstala. A CVX é uma escolha de vida. Em algum momento a gente se sentiu chamada, a gente se sentiu profundamente amada e sentiu, eu gosto de pensar que não é uma escolha racional. É como se a gente, de repente, e às vezes nem tão de repente, se desse conta de que internamente nós já temos uma escolha. Não é uma escolha assim, a partir de agora acho que eu vou fazer isso. É se dar conta de que internamente a gente acolheu esse apelo. Aqui eu puxando a sardinha para minha lata, né? Coloquei fotos da CVX Minas, para que vocês percebam a alegria desses rostos, né? Como estar juntos na CVX é realmente um momento de graça. E apesar de eu ter colocado as fotos da CVX Minas, poderiam ser fotos de qualquer um dos nossos regionais, poderiam ser fotos do Mundial, porque as carinhas são as mesmas, a alegria é sempre essa mesma que aparece aí nessas fotos, né? Então, aí a CVX é uma escolha, né? Já escolhemos, já percebemos que internamente existe uma escolha para nós que nós desejamos seguir. E desejamos seguir como peregrinos no caminho. Encontramos uma proposta, um estilo de vida que aquece nosso coração. Há poucos dias, no encontro da CVX Minas, chegou uma pessoa que não nos conhecia e a partilha dela foi muito emocionante para nós, porque ela falou que chegou naquele encontro e olhou aqueles rostos e viu naqueles olhos tanto amor que ela nunca tinha visto em lugar nenhum. E isso para nós foi muito significativo, né? Uma pessoa de fora que reconhece a nossa alegria, a nossa consolação de seguir nesse caminho.
Realmente o coração fica aquecido. E a proposta que nós encontramos, esse estilo de vida, é um chamado para nos juntarmos a cristãos leigos, homens e mulheres, adultos e jovens, de todas as condições sociais que desejam seguir a Jesus Cristo mais de perto e trabalhar com Ele para a construção do reino, e que reconheceram a comunidade de vida cristã, a CVX, como sua vocação particular na igreja. Esse pequeno trecho está nos nossos princípios gerais, do número 4, e ele diz bem do que nós desejamos ao abraçar o estilo de vida da CVX. A CVX é uma vocação particular na igreja, mas não dissociada dela. A CVX não é um grupo que vive para ficar fechado em si mesmo. Não é um gueto, não é um grupo de pessoas que vivem algo alienado da igreja. Pelo contrário, tudo que a CVX vive, os membros da CVX, todo o aprendizado, todo o aprofundamento, toda a descoberta nessa bela espiritualidade naciana é para nos lançar na igreja com essa novidade. Então, mesmo que nossos membros estão inseridos nas paróquias como ministros da Eucaristia, na catequese, na pastoral da saúde, às vezes em áreas de formação, levando também a nossa espiritualidade. E mesmo quando o membro CVX não fala, nem fala sobre a espiritualidade naciana, a presença dele, o estilo dele, como ele conduz as relações, como ele acolhe as pessoas, tem algo diferente. E também nós podemos levar para a nossa igreja, né, na, num- numa intenção sinodal, as nossas conversações espirituais, o nosso discernimento, porque a igreja, depois do sínodo, foi convidada a ser uma igreja em discernimento nas suas propostas eclesiais. E o membro CVX pode ajudar muito nas suas paróquias com esse nosso instrumento, né, tão maravilhoso que é o discernimento inaciano. Mais fotos da CVX Minas aqui para dizer que a CVX é muito inserida na igreja, né? Na foto aqui à direita, nós estamos celebrando o Dia Mundial do Cristão Leigo na Catedral. E na outra foto, nós estamos na Faculdade dos Jesuítas, no momento de uma manhã de formação em que o Padre Francis esteve conversando conosco, falando conosco, né? Gente, qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, vão perguntando, tá bom? A fala é uma fala muito simples, né? Quase que não tem dúvidas. É uma fala muito simples para. Então, talvez vocês não queiram ainda perguntar, mas se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Havia uma promessa no caminho. Então, ouvimos o chamado, nós escolhemos, nós encontramos uma proposta e descobrimos que ainda assim havia uma promessa. Farei de vocês pescadores de homens. Texto evangélico em que Jesus nos envia. A voz do Senhor ecoava e experimentamos moções, movimentos internos que nos animavam a empenhar nossa vida em tornar-nos cristãos comprometidos. Então, era uma promessa e era um caminho, né? Havia ali um movimento interno. Antes da gente entrar no caminho, ele já acontecia internamente no coração. Já havia esse desejo. E nós pretendíamos, então, pretendemos dar testemunho dos valores humanos e evangélicos que afetam a dignidade da pessoa. Habitou isso o nosso desejo, abriu a nossa consciência para a necessidade premente de trabalhar pela justiça, de colocar como nossa prioridade nossos irmãos mais necessitados e por eles desejamos viver em solidariedade com o estilo de vida simples do lugar onde a nossa vida está plantada.
Ser CVX é desejar unir a nossa vida humana de leigos em todas as suas dimensões com a plenitude da vida cristã. Para o membro CVX, não existe a possibilidade de viver a espiritualidade naciana e o segmento de Jesus apenas em um lado da sua vida, né? Assim como se fôssemos atores, que em determinados momentos nós assumimos um personagem, em outro momento outro personagem. A O amor de Deus, quando nos invade, ele não invade apenas um ladinho da nossa vida, né? Ele vai nos transformando todos, em todo o nosso ser. Então, aonde nós estivermos, essas premissas que estão colocadas aí de dar testemunho dos valores humanos e evangélicos nos acompanham. O meu primeiro orientador um dia falou comigo, Marília, a espiritualidade naciana é uma espiritualidade do açougue. E eu falei com ele, como assim, meu Deus? Me explica isso. E ele falou, porque o membro CVX, até no açougue, a postura dele, a acolhida dele, a alegria dele, a maneira com que ele lida com as pessoas, com quem está atendendo ou com quem está comprando, tem algo de um estilo diferente, que foi assimilado, porque desejou e vive seguindo Jesus Cristo. Então, a nossa vida humana busca viver em todas as dimensões da nossa vida a plenitude dessa vida cristã. Beber a água viva da fonte. Ai de nós, se a gente resolver viver todo o chamado que Cristo nos faz, da nossa cabeça. Eu brinco que seria um risco enorme, né? Então, nós temos que voltar sempre a beber das nossas fontes. A primeira delas, Jesus. A CVX é cristocêntrica. A nossa espiritualidade é cristocêntrica. É dele que nós recebemos a água que nos sacia. É nele em que nós vamos sempre buscar o que sacia, o que lança, o que move, o que alimenta a nossa vida. É Ele mesmo que na Eucaristia responde todas as perguntas existenciais que nos invadem. O membro CVX participa da Eucaristia com esse sentido de que o Senhor está ali presente e que as promessas que Ele nos fez de nos acompanhar eternamente até o fim dos tempos se renovam em cada uma dessas Eucaristias que nós participamos. É Ele mesmo que na oração diária nos atrai por amor, para o amor. Quem me conhece sabe, já deve estar até um pouco cansado de me ouvir falar, da importância absurda, absoluta, que tem a oração diária na nossa vida. Não tem como conhecer Jesus profundamente sem fazermos todos os dias um momento de silêncio, de escuta, de presença na presença dele. Aqui em Minas, bem no interior de Minas, a gente tem um ditado que eu acho perfeito. Diz o seguinte: para conhecer profundamente uma pessoa, é preciso comer um saco de 60 quilos de sal com essa pessoa. O que que isso quer dizer? Uma pitadinha de sal todos os dias, quanto tempo precisará para comer esse saco de 60 quilos? No fim, peraí. Que isso? Ui, 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 ui. Deixa eu ver como é que eu tiro isso daqui. Cadê meu ajudante? Cris, me ajuda aqui. Entrou uma chamada na tela. Parou? Ah, é só tirar. Isso, era mais simples que eu pensava. Então, a oração diária é isso. É uma pitadinha na presença de Jesus todos os dias, e em troca disso ganhar um conhecimento interno profundo da pessoa dele. Tem gente que fala assim, e é realmente uma ideia, né, e uma atitude muito bonita. Quando eu me deparo com uma situação difícil na vida, eu pergunto o que Jesus faria.
Realmente é uma atitude muito bonita. Mas eu só vou saber a resposta que ele daria se eu encontro todos os dias, porque senão eu vou dar uma resposta da minha imaginação, da minha cabeça, né? Eu acho que Jesus agiria assim. Mas se eu o encontro todos os dias, em poucos tempo de manhã, ou seja, o horário que for, para escutá-lo, para assimilar o sentimento dele, os desejos dele, as atitudes dele, naturalmente, quando eu me fizer essa pergunta, eu saberei dizer o que Jesus faria nesse momento, né? E no discernimento, é uma das fontes onde nós podemos deixar que o Espírito conduza a nossa vida. O discernimento inaciano é, assim, um legado maravilhoso de Santo Inácio, profundamente atual para os dias de hoje, né? Super necessário, e que nós podemos, nesse discernimento, nós podemos ir decodificando aqueles sinais, às vezes sutis, que o Espírito coloca no nosso coração. Tanto o discernimento pessoal, acompanhado por uma pessoa mais experiente, quanto o discernimento também comunitário. A oração de atenção amorosa. A oração de atenção amorosa, eu prezo muito essa oração. Santo Inácio dizia assim, quando algum jesuíta estivesse numa missão muito exigente, às vezes, né, em meio a guerras, precisando de ter atitudes emergenciais e não pudesse fazer oração de manhã, Santo Inácio dizia: não deixe de fazer o exame do dia, que a gente chama de oração de atenção amorosa, porque essa pequena oração, ela encarna primeiro, né, os desejos que estão dentro do nosso coração e também aqueles momentos em que a graça passou no nosso dia, alguns momentos que a gente percebeu que o Senhor nos acompanhou, aí nesse momento da oração de atenção amorosa, a gente agradece. Outras vezes que a graça passou por nós e nós não acolhemos, então a gente pede perdão e pede ao Senhor que no dia seguinte a gente esteja mais atenta. Eu gosto de comparar a oração de atenção amorosa, trazendo para os nossos dias de hoje, com um drone, com esses drones pequenininhos que cabem na palma da mão. Eles sobrevoam o nosso dia lá do alto, né? O drone é leve, em poucos minutos ele consegue a altitude necessária, assim como a nossa oração de atenção amorosa. No fim do dia, a gente silenciosamente para, se dá conta da presença de Deus e repassa o nosso dia com um olhar sobre a graça e sobre a presença que nos acompanhou. O drone faz fotos de alta resolução dos é, do clima, né? Da consolação, dos momentos de desolação e revela para nós a alvorada. Ele marca os pontos cardeais e nos dá o norte. Registra tudo que é significativo e deixa em memória o que é importante ser revisitado de vez em quando. O piloto do drone trabalha por controle remoto. No nosso caso, quem conduz é o espírito. Ele mapeia as condições da atmosfera e do coração. O drone previne as possibilidades da sismologia, terremotos, vulcões e tentações e as moções do mau espírito. Ele escaneia os fenômenos da vida na Terra e nos faz perceber a vida que é recriada continuamente, nos mostra a alvorada. Conduzidos pelo Espírito, o panorama da nossa vida fica aberto à permanência da graça, da misericórdia e da bênção. Então, essa pequena oração do fim do dia nos faz encarnar o que foi a oração da manhã. Às vezes a gente teve uma emoção, às vezes a gente teve um desejo naquela oração da manhã,
E se a gente não faz oração de atenção amorosa, se perde aí no meio do dia. Então, ela encarna todas essas coisas e ela vai fazendo a nossa vida cada dia mais saborosa e a gente tendo consciência do quanto a graça nos acompanha. E na partilha espiritual? A partilha espiritual na reunião da CVX é um ponto central. Nas nossas reuniões, a gente pretende cada dia mais usar as conversações espirituais, né? Se tem alguma comunidade nacional que ainda não pauta suas reuniões pelas conversações espirituais, aqui fica um apelo, um convite e uma motivação. A conversação espiritual, ela, como aí a oração de atenção amorosa, ela nos ajuda a perceber, num primeiro momento, as nossas emoções. Num segundo momento, depois de um período de silêncio, o que o outro disse e nos ajuda a exercitar a escuta e a acolhida. E depois de outro momento de silêncio, o que foi significativo para aquela comunidade naquele encontro. E a gente descobre ali um apelo, um caminho, um chamado, algo concreto para que a nossa comunidade dê um passo a mais. A comunidade não fica estagnada em partilhas muito soltas que depois terminam num lanche, numa conversa social e se perder um pouco o caminho da comunidade. Nesse ponto aqui, eu faço até um parênteses para dizer para vocês que no dia 20 de maio nós vamos ter na formação do Nacional com a Dirce, que é uma pessoa especialista em conversação espiritual. Não percam, marquem nas agendas de vocês, viu? E essas fontes, né, que nós fomos falando, Jesus, que é a nossa fonte central, a Eucaristia, que responde todas as nossas perguntas, a oração diária, que vai nos dando o conhecimento interno de Jesus, o discernimento, a partilha espiritual, são as nossas fontes, os nossos meios para buscar e encontrar a Deus em todas as coisas e crescer no conhecimento interno de Jesus. Agora, a nossa fonte específica de encontro com Jesus é um instrumento característico de nossa espiritualidade, são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Nos exercícios espirituais de Santo Inácio, a gente faz uma imersão de todas essas fontes para que realmente seja um momento de ordenar os nossos afetos, de um momento, eu diria, de conversão, né? De refazer o nosso projeto de vida num mergulho de encontro profundo com Jesus. O membro CVX é convidado a fazer exercícios espirituais de Santo Inácio em qualquer uma das suas modalidades, ou na vida, ou de 8 dias, ou de 30 dias, ou em etapas, ou às vezes até online, se for impossível, né, fazer presencialmente, uma vez por ano. E quem faz os exercícios uma vez por ano sabe e sente o ganho que isso é na vida espiritual. Então, o membro CVX é convidado a realmente não deixar perder essa riqueza. Aqui uma foto que nós prezamos muito na minha comunidade. A minha comunidade é a CVX Maria. E essa é a nossa foto, porque Maria nos revela Jesus, né? E a Maria, a CVX tem, o membro CVX tem um carinho todo especial. Ela que guardou todas as coisas do coração, que abraçou a missão, né, de nos trazer Jesus com seu sim e que acompanhou a vida dele até o último momento. Santo Inácio diz, né, que Jesus apareceu depois de ressuscitado para Maria. E eu, particularmente, gosto de imaginar que foi um momento em que Maria estava guardando as coisas que tinham acontecido no coração e ele entrou.
na sala, não como um corpo glorioso, mas como ele era mesmo, né? Jesus, o Filho. E ele falou com ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito, mãe, é o fruto do seu ventre. Mãe, sou eu, Jesus. Então, eu imagino que essa mulher tão especial mereceu do filho esse encontro para lá de especial, né? Eu convido vocês agora a rezar junto comigo essa pequena oração para honrar Maria. Eu leio, vocês podem ir me acompanhando, mas fazendo realmente essa oração. Mãe, coloca-nos com teu filho. Maria, nossa mãe, nosso modelo, ensina-nos a colaborar na missão de teu filho Jesus. Te honramos, Maria, Mãe de Deus e nossa, de um modo todo especial, e confiamos a ti, a tua intercessão, a graça do pleno cumprimento de nossa vocação. Amém. Bom, ao longo do nosso caminho, nós precisamos, o caminho de peregrino precisa de um cajado, né, de um apoio. E nós também, nas nossas pequenas comunidades e na nossa grande comunidade mundial, precisamos também de alguns apoios. Nesse momento, eu vou falar um pouco mais sobre a parte prática das nossas reuniões, como elas acontecem no dia a dia. Nós somos sustentados no caminho, primeiro pela oração diária, né? A escuta diária do Senhor. Eu ouvi dizer, não tive tempo de checar isso, né? Mas eu ouvi dizer que nos evangelhos, incluindo também os apócrifos, Jesus fez 380 perguntas. E a ele foram feitas 180 perguntas. Então, no dia que eu ouvi isso, mesmo sem ter buscado a fonte para afirmar que foi assim, para mim foi muito significativo, porque na minha oração eu passei a exercitar que eu diria uma escutativa, né? De me preparar para a minha oração, de sentar ali no meu local de oração e perguntar a Ele: Senhor, que pergunta o Senhor quer me fazer hoje? E simplesmente escutar. E houve momentos em que brotou no meu coração uma resposta que foi a minha oração daquele dia, imaginando que o Senhor tivesse me perguntado, né? Talvez um dia, Marília, você me ama? Me ama? Marília, você quer que eu te perdoe? Marília, você quer que eu seja o seu oleiro hoje? Então, para mim foi uma motivação muito bonita imaginar esse Jesus perguntador se voltando para mim e fazendo a pergunta que ele quer que o meu coração responda. Então, a oração diária, para mim, ela é assim muito valiosa. A gente não pode perder esse momento em que o Senhor se debruça sobre nós, unicamente sobre nós, para conduzir a nossa vida para Ele, para a construção do reino dele. Outro cajado do nosso caminho é a partilha na comunidade. A partilha na comunidade, né, nas conversações espirituais, é um momento central das nossas reuniões. Ali partilhamos verdadeiramente como amigos no Senhor, em confiança, das moções que o Senhor coloca no nosso coração. Não tanto coisas que a gente passa pela cabeça, né? Nem contar casos, mas há um momento disso, né? Em outro momento da reunião, mas no momento da partilha é falar das moções que eu percebo na minha oração, que tem a ver com o que o Senhor quer conduzir a minha vida. E a fala do meu irmão, muitas vezes, é o que Deus quer me dizer. Então, a partilha na comunidade CVX é muito valorizada
e ela deve ser realmente sobre a oração que nós temos feito naqueles dias. A missão é outra sustento no nosso caminho, né? A CVX é essencialmente apostólica. Há poucos dias, um assessor novo que chegou para a CVX me perguntou, Marília, eu queria ouvir falar um pouco da CVX. Aí eu comecei a falando com ele assim, a CVX não é um grupo de oração, a CVX não é um grupo de estudo, não é um grupo de formação, não é só um grupo de partilha, é tudo isso e muito mais, porque a CVX é essencialmente apostólica. Ela é o lugar do nosso discernimento, lugar do discernimento pessoal, muitas vezes, né, acontece na comunidade, e também do discernimento comunitário. A gente entende na CVX que o nosso campo de missão é o mundo, né? É um campo muito vasto, mas de onde a nossa vida está plantada. Então, às vezes, a minha missão pode ser amorizar as relações dentro da minha casa, que talvez seja até, muitas vezes, a missão mais difícil, né? Aquelas pessoas onde a gente está afetivamente envolvidas, distanciar para colocar um amor puro, uma compaixão, às vezes é um lugar exigente, mas a gente entende que a missão é o amor. Aonde a gente estiver, não adianta a gente fazer muitas coisas com pouco amor. O melhor é fazer poucas coisas discernidas, né, a discreta caridade, com muito amor. Então, pode ser que ali naquela foto, né, do Finati, há vários níveis de viver a missão. E pode isso acontecer conosco também, mas sempre sem perder que o foco da nossa missão é o amor. Então, a CVX, ela é essencialmente apostólica, porque quem experimenta a, na oração diária os toques do Espírito, o conhecimento interno de Jesus, o amor com que ele nos ama, não pode ficar dentro de si, não consegue. A pessoa que tem uma oração profunda, ela precisa se lançar. O amor não cabe, né? Então, é por isso que a CVX é essencialmente apostólica, porque nosso exemplo, nosso modelo é o próprio Jesus. E a missão dele passa a ser a nossa missão. Então, é por isso que nós exercemos o amor onde estamos, amorizando todas as relações da nossa vida. Bom, agora na parte prática, né? As nossas reuniões são normalmente quinzenais, num lugar escolhido pela comunidade. Muitas vezes, e é uma escolha muito rica, as reuniões são feitas nas casas dos membros, fazendo um rodízio, né? E é muito bonito que seja assim, porque acaba que a família se abre para acolher aquelas pessoas que vão chegar para a reunião. Muitas vezes acontece de nas celebrações da comunidade a família também participa, né? Então é sempre um jeito de fazer reunião muito bonito e que é muito usual na CVX. Mas pode ser também que a comunidade escolha um local que não é nas casas, às vezes pelas dificuldade de proximidade, né? Às vezes moram longe, e por outros motivos também, às vezes escolhem um lugar para que a reunião aconteça ali. Nós somos acompanhados por um assessor espiritual, que pode ser um jesuíta, mas pode também ser um leigo, uma religiosa, que tenha conhecimento da espiritualidade naciana e também um conhecimento da CVX, do que o membro CVX precisa para crescer na sua acolhida desse estilo de vida, né, e desse segmento de Jesus. As reuniões duram mais ou menos, né? Depende, 1 hora e meia, 2 horas. E
E nós temos ali, então, um assessor e um coordenador que faz o link. É um membro da comunidade que faz um link com o regional, com o nacional, motivando a comunidade, às vezes cobrando, né, Elma, pequenos detalhes que precisam ser respondidos para o nacional, mas o coordenador é um animador da comunidade. E temos também um tesoureiro, porque um membro CVX entende que precisa fazer uma pequena contribuição mensal para ajudar a CVX numa instância mais ampla, a ajudar a informação, enviar membros para retiros, ajudar outras instituições inacianas que às vezes estão precisando nesse momento. Aqui em Minas, nós tivemos a oportunidade de ajudar com essas contribuições, né, que partem do membro, vão para o regional e vão também para o nacional. Tivemos a oportunidade de ajudar através do Serviço Jesuíta de Imigrantes, com um curso de confeitaria, algumas venezuelanas que hoje estão inseridas no mercado, e só foi possível fazer esse curso por causa dessa contribuição de cada membro. E, fora esse trabalho, muitos outros, né, acontecem e envios para fazer o curso Magis, por causa dessa pequena contribuição. Então, é uma coparticipação financeira que o membro CVX entende e abraça durante o tempo, né, da comunidade. Bom, nesse ponto aqui, eu queria parar para perguntar se vocês, a respeito da parte prática ou sobre outra coisa, se vocês querem fazer alguma pergunta, aproveitem que tem muita gente boa aí que eu estou vendo, que pode nos ajudar nas respostas também. O que que vocês me dizem? Alguma perguntinha? Não? Tá tudo claro? Aqui só parece que tem. Oi, Everardo, pode falar. É, a gente, no caso, assim, você falou, né, que o apoio da coordenadores de tesoureiros, e você falou também, Marília, do assessor eclesiástico, né? É, em que momento é escolhido, esse assessor ele se apresenta, assim, em que momento? Durante a pré ou só depois? Como é que funciona isso? Uhum. Bom, parece que você já está fazendo o papel de um assessor, né, Everardo? Você está acompanhando uma pré, né? Não tá? Não? Ele é membro de uma pré em Ah, Eu Fortaleza. sou membro de uma pré. é É, membro de uma pré. Então, bom, o assessor, nós temos dois tipos de assessor. Você falou assessor eclesiástico, normalmente é um jesuíta, ele é o assessor do regional, ele é designado, sabe? Ele é designado pelo provincial normalmente, né? Agora, o assessor da comunidade, ele pode ser convidado pela comunidade, né? Quando é um leigo, ou quando é um jesuíta, ou quando é. Vou dar o exemplo da minha comunidade. Nós estávamos sem assessor e nós convidamos a irmã Consola, que é uma irmã das Filhas de Jesus, para nos acompanhar. Então, ou ele pode ser convidado, ele pode. no- Nós temos um assessor na CVX Minas, que é um estudante jesuíta que gostaria de conhecer a CVX, e então nos procurou, e aí ele ficou como assessor de uma comunidade, sabe? Te respondo assim? sim, mas assim, com relação ao momento em que ele se apresenta, né? Assim, esse convite é feito, porque assim, é, eu vi assim, tem três tipos de assessoria até agora, né? Assim, tem as assessorias que são das comunidades locais, né? Que acompanham a pré, né?
tem esse assessor da comunidade que pode ser religioso ou leigo, né, assim? E Isso. esse assessor eclesiástico, né? Que para mim o assessor eclesiástico era o assessor religioso, Uhum, é a mesma pessoa, né? Então assim, a pergunta que fica é: essa pessoa se apresenta, ou ela vai? Até o momento lá na pré não surgiu ainda, na minha pré não surgiu ainda que eu participo, né? Não surgiu ainda a necessidade, ou essa pessoa não se apresentou, ainda não aconteceu ainda, sabe? uhum, A pergunta que eu faço é essa. Se tem um tempo específico, é de acordo com o Espírito Santo e por aí vai. Essa é a minha uhum. pergunta. Se É, acontece na pré, ou só quando é da comunidade. uhum. Não, ele pode acontecer de várias maneiras, né? Pode acontecer de uma pessoa procurar, você pode pedir, a comunidade pode pedir ao regional que ajude a procurar assessores para a própria comunidade. E pode acontecer como esse assessor, que é um jesuíta que estuda na FAGE e que gostaria de conhecer a CVX, de participar conosco durante um tempo. Como ele não é leigo, ele então entrou para a nossa CVX como um assessor, sabe? Então a gente faz, primeiro conversa, o assessor, né? Conversa com o regional, com a SER, né? Alguém do regional, que o acolhe, que explica um pouco sobre a CVX, e depois a comunidade prepara uma reunião para acolhê-lo, para saber da expectativa dele, né? E falar também da nossa, e acolhê-lo. Não sei se alguém quer falar mais Então, eu alguma coisa. gostaria de falar, Marília. Eu acho que ele está apontando para três perspectivas, né? E eu queria também falar sobre elas. A gente tem o que a gente chama de assistente eclesiástico, que geralmente é um religioso jesuíta, que acompanha os trabalhos da sua coordenação regional, da sua coordenação nacional. Cada coordenação regional e nacional e mundial tem o seu assistente, que acompanha os trabalhos dessa equipe de missão e a comunidade como um todo, né? Marília é coordenadora regional Minas. Junto da equipe dela de coordenação, tem o assistente eclesiástico, que está Padre Carlos Jans. conduzindo, Padre Carlos James, que tá conduzindo, né? Observando o trabalho delas e conduzindo espiritualmente quando necessário, fazendo seus apontamentos. Cada regional tem esse assistente, né? A nacional também, e aí no meu caso, Iana, né, como pessoas da coordenação nacional, temos o Padre Miguel. Outra coisa é dentro das comunidades locais. Nas locais, não precisa ser religioso jesuíta. O que ela está dizendo aqui pode ser o religioso jesuíta, pode ser um outro religioso que conheça da espiritualidade, que conheça ou que queira conhecer, queira até aprender sobre a CVX, para também estar assumindo essa missão junto às comunidades. E pode ser um leigo, pessoa que conhece da espiritualidade naciana, e nós próprios, membros de CVX. Então, assim, na sua fase atualmente, quem acompanha vocês é uma pessoa leiga de CVX, que eu acredito que é Vera, né, que caminha com vocês. Então, Vera cumpre com essa função, né? Se um dia Vera vai dizer, olha, tenho que mudar, né? Rezei assim, Jesus está me chamando para uma outra missão, vamos procurar um outro assessor, né, para a comunidade, isso é futuro, né? Pode acontecer, né? E aí vocês demandariam a busca de uma outra pessoa. Mas no momento, quem conduz vocês, como pessoa leiga e membro CVX, acredito que Vera e outros que auxiliam ela também. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, porque eu tinha entendido que além deles, né, precisaria de uma pessoa nesse sentido, né, porque assim, as outras Uhum. comunidades, elas Uhum. têm a presença de pessoas religiosas, né? Mas assim, Mas, é só uma questão mesmo de isso. observar, né, e procurar entender, né? Porque assim, Uhum. o que é diferente, o que é igual, e aí a gente fica.
Mas muito obrigado pelos esclarecimentos, meninas. Mas não precisa ser. Muitos membros CVX acompanham outras comunidades dentro da sua regional e até para outra regional, outras regionais também. Alguns grupos, por circunstâncias da vida, fazem suas reuniões de maneira online e permite que alguém de uma outra regional esteja com eles, como a gente está aqui, Aham. conversando, se auxiliando e também assessorando, né, nos discernimentos, nas orações e na caminhada da missão. Beleza, obrigado, viu? Alguém quer complementar alguma coisa que foi dita, reforçar? Não? Eu Então, gostaria de colocar, também para ajudar o Everardo ali, o papel, falou bem do assessor eclesiástico, falou bem, né, do assessor espiritual, mas tu tinha perguntado também sobre o coordenador, né? Quando tem o você coordenador já. é Quem é uma, que você está Não, fazendo uma pergunta. Ele é que coordenador não, só para esclarecer, não perguntei pelo coordenador, perguntei pelos assessores que seriam religiosos, tá? Então, ou não. o coordenador vocês têm, tesoureiro também. Ah, então está, é isso. eu não tinha Normalmente a entendido, comunidade, Márcia. Desculpa. normalmente a comunidade tem o tesoureiro quando ela é uma comunidade filiada, né? Não é, Elma? As prés também podem ter tesoureiros, né? Inclusive porque se elas estão sendo preparadas para uma futura filiação, aos poucos elas vão assumindo um pouco dessa estrutura de comunidade filiada, né? E estabelecendo essa dinâmica. Não necessariamente o montante que eles conseguem arrecadar já é um compromisso comum, mensal, com as tesourarias regional e nacional, mas que já podem servir ao próprio grupo para as missões que eles vão desenvolvendo nessa caminhada. Se Uhum. me permite, só um dado aqui da realidade da Regional Sul. Apesar de que as prés estão em um número menor em relação às comunidades, mas os dados levantados na nossa última Assembleia Regional demonstram que as nossas prés, se não me engano são 6, elas contribuem mais para a Regional Sul do que as comunidades. E a Márcia é a nossa tesoureira. A Márcia Romanha é a tesoureira da Caminho. Ah, sim. Que beleza, um bom Nós exemplo. arrecadamos mais como prés, em geral, o grupo das prés, que estão nos 3 estados, do que as comunidades já plenamente filiadas. Uma beleza, um ótimo exemplo, né? Bom, então seguimos. Então, quase que finalizando, né, essa pequena fala, eu trouxe uma oração que eu gostaria que vocês me acompanhassem também. Tu nos atrais ao monte, ao silêncio, ao teu encontro. Sobes conosco e eleva a plenitude nosso desejo. Somos tão poucos e nos tratas como escolhidos. Nos convidas a descer, alegre bando, a planície contigo. Trazemos nos olhos o brilho dos teus, no rosto a amplitude do teu sorriso. E quando cansados do caminho, levantas as mãos e nos agradeces a teu aba. Como não seguir-te, se tu, o amor, nos convidas e nos guardas com preciosismo? Seguir-te, servir-te, nossa felicidade na vida. Ensina-nos, Senhor,
a corresponder a tanto amor. Amém. É bom. Então, eu quero dizer para vocês que essas pinceladas que eu fui falando aqui hoje são do carisma da CVX, que contém também os nossos documentos. E eu deixei aqui, ó, dois links. Quem quiser pode comprar. Ele serve para consultas sempre, né? O membro CVX. Eu estou há pouco tempo na CVX, há 40 anos, mas o Carisma é sempre um livro de consulta. É uma fonte também para nós, né? Então, deixei aí, se alguém quiser depois comprar esse livrinho para aprofundar um pouco mais, porque aqui na nossa fala foram, sim, pequenas pinceladas, né? Mas ali a gente encontra tudo sobre o nosso estilo de vida e o nosso carisma. E eu queria agradecer. Eu queria agradecer Maria Luísa, que me ajudou a formatar o PowerPoint, que eu brinquei com a Elma hoje, que de tecnologia sou ótima para fazer pão, porque de tecnologia mesmo zero. Então, agradecer a Maria Luísa, agradecer a equipe de formação pelo convite. Falar da CVX para mim é sempre algo que me emociona, né? Tenho muita gratidão por isso. E agradecer a presença de vocês, porque cada rostinho que a gente vê é, deixa a gente muito à vontade, porque estamos entre irmãos, né? É uma família, realmente. Então, agradeço a presença de vocês também, viu? Pronto, Elma, agora é contigo. Mandou alguma coisa? Eu que agradeço, né? Você sempre atende às expectativas e vai mais, né? Então, realmente foi um ótimo apanhado, né, do nosso carisma, né? E, assim, dando atenção aqui ao que está no chat, eu acho que ainda tem uma pergunta que era da Luciana. Eu não sei se ela escreveu antes da gente conversar com o Everardo. Aí eu não sei se você mantém a dúvida, Luciana, que ela escreveu assim, qual é o período que acontece o processo, que era o processo de é, identificar um assessor para a sua comunidade, né? E se isso precisaria ser já como comunidade CVX filiada, se eu não estou entendendo errado. Não sei se a Luciana ainda está por aqui. Elma, eu não entendi, é uma pergunta? Ela fez uma pergunta no chat, agora eu só não sei o tempo, se o tempo que ela escreveu coincidia, já estaria resolvido com a fala para Everardo, né? Ela está perguntando. É uma pergunta: qual o período que acontece esse processo? Qual o período que acontece a necessidade de ter um assessor espiritual? Se precisa já ser CVX, né? Ah, tá. A pré também precisa de um assessor, de uma pessoa que conduza o processo de acolhimento, de conhecimento da CVX. Precisa uma pessoa experiente, né? Que a gente poderia comparar com o assessor de uma comunidade. Agora, a comunidade filiada já, ela precisa ter um assessor, porque o papel do assessor é muito importante. Ele, como ele não é um membro, ele está um pouco fora, né, da reunião, mas ao mesmo tempo ele observa a reunião e ele pontua para os membros, ele coloca setas de crescimento para os membros. Então, o papel dele é muito importante. Nem sempre a gente consegue assessor para todas as comunidades, né? Por isso, a gente tem também a preocupação de formar assessores leigos, membros da CVX que possam assessorar também. Mas o ideal é que toda a comunidade e a pré também precisa de alguém que conduza o processo.
O ideal é que tenha sempre um assessor. Não sei se era bem isso que a resposta que se esperava. Boa noite, sim. Obrigada, viu, Marília? Muito obrigada. Porque a dúvida é essa. Nós estamos na pré-CVX, Nossa Senhora de Guadalupe, e a gente tem sempre essa dúvida, né? Qual é o período? Nós temos a Vera Sandra, que é a nossa assessora, ela é da unidade Vida Cristã Fé e Vida, né? Mas a dúvida é essa, se a gente continua nesse processo de pré, sem ter um assessor, acho que é espiritual, né, que a gente chama um acompanhante. Nós tínhamos a irmã Adriana, eu não sei se ela ainda está conosco, mas ela teve que se deslocar para muito longe. Ela também era das Filhas de Jesus, né? Eu acho que é a mesma congregação que é a assessora da sua, né, Marília? Eu A acho minha que a assessora. Marília, Oi? Marília, eu acho que a dúvida ainda permanece, porque assim, o que precisa ficar claro é que não precisa ser religioso ou religiosa para ser assessor de comunidade. Vera é a assessora de comunidade, né? Ela só vai deixar de ser se em algum momento da caminhada de vocês entenderem que deve mudar de assessoria, mas ela já é assessora, né? Entendi. Então, assim, Entende? Não precisa buscar, não tem essa questão de, chega uma fase em que temos que procurar um padre ou uma freira para ser nosso assessor. Não, membro não, não estou CVX também falando isso. assume missão de assessoria. Eu não estou falando da Vera. Eu não estou falando que é alguém para o lugar da Vera. Eu estou falando que seria uma outra pessoa. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas assim, até dei o exemplo da irmã Adriana, né? Que ela caminhava conosco e ela teve que se distanciar por conta. Ela foi para outro lugar, né? Muito longe Uhum, e não consegue nos acompanhar, entendeu? entendi. Era assim. Pronto, obrigada. Luciana, eu vou complementar ainda. Então, assim, nesse contexto de pré, às vezes, quem está assessorando acaba fazendo isso em conjunto com outro companheiro, né? Então, acho que era o que acontecia nessa primeira fase de vocês, né? A irmã, junto com Vera e junto com algum outro membro da Fé e Vida, juntos conciliavam como iam conduzir os primeiros passos de inserção de vocês na caminhada de conhecimento da CVX, né? Então, acredito que era isso que aí, de uma certa maneira, gera a interrogação, né? Isso já aconteceu comigo também, uma pré que tinha também no Nordeste, só que em João Pessoa, e a pré era assessorada por duas pessoas, eu e Edson, né? Até o momento que eu não pude estar mais na missão e Edson continuou, né? Então, ele continua sendo o assessor da pré e eu precisei deixar de ser para assumir outras missões, né? Mas esse início a gente acaba fazendo um pouco em conjunto, né? Mais de um membro da mesma comunidade ou da mesma regional, afinando as nossas orações, os nossos pensamentos em relação a como iniciar a formação com vocês. Elma, eu acho que ela está querendo falar do acompanhante espiritual, que é diferente do assessor. Talvez seja essa confusão. Talvez a irmã era acompanhante espiritual dela, que geralmente, né, às vezes é um jesuíta, é uma irmã, talvez seja isso que ela está querendo se referir, que tem o Isso, assessor e o É acompanhamento pessoal, espiritual. Luciana? Só sua? Só sua? exatamente. A minha pergunta é: qual é o período que nós vamos passar para que nós tenhamos uma pessoa que nos acompanhe, para nos orientar, sem ser o assessor, mas assim, só quando a gente for comunidade ou
ainda no período de pré, nesse momento, acho que nós estamos com 3 anos, ou vamos fazer, se eu não me engano, né? E a pergunta é essa, né? Nós temos um assessor, que é um leigo, né? Que é como se fosse a comunidade que nos apadrinha, que nos acompanha, né? Que nos orienta, né? Que foi o nascedor, vamos dizer assim, né? Que nos acompanha nesse momento de nascimento e crescimento. E aí, qual é o período que nós vamos ter para ter a necessidade de um assessor espiritual? Até eu coloquei aí, né? Não sei se é bem essa a palavra, o título, né? Mas é bem isso que a nossa amiga anterior falou aí. Obrigada. Responde, Norma. Luciana, no caso aqui nosso, nem todos os membros da comunidade, que a nossa é aqui na Bahia, em Feira de Santana, a Mais Servir. Nem todos os membros da comunidade têm acompanhamento espiritual. Às vezes, um membro quer, precisa, e aí escolhe ou pede que alguém o acompanhe. Pode ser um leigo, seu acompanhante, pode ser um jesuíta, pode ser uma irmã, né? Geralmente são pessoas que já fizeram os exercícios espirituais, né? Que já têm os exercícios pelo menos de 8 dias, que têm condição de fazer o acompanhamento. Mas nem todos, na minha comunidade mesmo, poucas pessoas têm acompanhante espiritual, né? E outros não têm. Então, não é uma regra, não é. Agora, o assessor, sim, é necessário que o assessor, porque o assessor é para toda a comunidade, e o acompanhamento espiritual não necessariamente para todos. O acompanhamento espiritual eu tenho, eu estou falando em comunidade, né? É só depois que se tornar comunidade mesmo, né? Não, a pré não tem esse assessor geral, né? Obrigada. Luciana, se É, eu entendi oi. bem o que você pergunta, o assessor da comunidade, como ele é uma pessoa já experimentada, né? Já fez os exercícios, já conhece bem a CVX, o papel do assessor também tem algo de acompanhamento espiritual. Ele não é um acompanhante espiritual, mas ele acompanha a comunidade com os olhos atentos na espiritualidade naciana, no caminho de seguimento da comunidade, na, no discernimento apostólico, né? Ele tem todo um olhar espiritual também para a comunidade, mas ele não é o acompanhante espiritual particular de algumas pessoas. Ele está ali num lugar de assessor, mas com um olhar da espiritualidade naciana. Não sei se isso te explica um pouquinho também. Obrigada. Marília, Deralda quer falar. Diga, Deralda. Então, eu estou ouvindo aqui o encontro e desencontro com relação ao assessor e acompanhante espiritual. São duas coisas, né? O assessor é da comunidade. Isso tudo que você colocou, Marília, qual é o papel do assessor, né? É alguém que conhece a CVX, que tem a vivência da espiritualidade luciana e junta isso para assessorar. Assessor é isso, é a pessoa que está ali com o olhar. Ele não é membro da CVX, mas ele tem toda essa formação, todo esse conhecimento que nós, CVX, temos, e ele está ali para assessorar, disponível, apontar,
orientar, chamar, né? É isso. Agora, o acompanhante espiritual é pessoal, é pessoal. E eu até, eu tenho um desejo muito grande que todos os membros CVX tivessem um acompanhante espiritual para ajudar na caminhada da oração, porque o acompanhante espiritual é para isso, né? Ele não é um psicólogo, ele não é um orientador de outras coisas, mas ele é alguém que vai nos acompanhar no nosso processo de oração. E é muito importante. Eu não saberia viver sem um acompanhante espiritual. Porque é extremamente importante para me manter no trilho, para me apontar caminhos, para me exortar, para me, sem interferir no meu processo, mas me ajudar no processo, da minha oração pessoal. Esse é o acompanhante espiritual. E o assessor é aquele que ajuda o grupo a caminhar, ajuda a comunidade CBX a caminhar. Não sei Obrigada, se eu Renata. ajudei. Obrigada, Deralda. Mais alguém de vocês queria fazer alguma colocação? Pode tirar o compartilhamento, Marília. Aqui, é só um minutinho, porque veio uma pergunta aqui no chat. Em tese, todas as pessoas da CVX deveriam ter acompanhante espiritual, pessoal, inclusive as pessoas das pré-comunidades? Sim, são inancianos, fazem oração, né? Fazem o processo da espiritualidade inanciana. Então, é uma coisa que não é tão fácil da gente encontrar, mas acho que nós temos que pelo menos rezar para que isso aconteça, porque é um bem muito grande, independente se é já comunidade registrada, filiada ou pré. É inanciano, faz oração. Quem reza a espiritualidade inanciana precisa de um acompanhante espiritual. Que só um dia a gente tem acompanhante para todo mundo. Para Deus tudo é possível. Mais alguém? Elma, só agradecer mesmo pela exposição da Marília, que foi muito bom, viu? E foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Até o próximo encontro aí, com a graça de Deus. Obrigado. Muito bem, siga Obrigada, conosco. Renata. Eu também gostaria de agradecer a Marília, porque a explicação dela, a apresentação foi maravilhosa. Acho que clareou e esclareceu muita coisa para todo mundo. Obrigada, Natália. Também queria agradecer essa exposição maravilhosa, né? Esse momento de formação muito esclarecedor, viu, Marília? E é muito gostoso te ouvir, é muito gostoso tá caminhando assim nesses slides, viu? Parabéns quem te ajudou também. E quem sabe, né? Vamos nos conhecer, vamos estar juntos. E muito obrigada, né, por essa oportunidade. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Luciana. Só um parênteses. Vocês podem ligar as câmeras para fazer um print, se possível. E Com quem estiver certeza. falando, pode ir falando. Só que ligasse as câmeras. Não, Morena. Muita pressão. Se possível, a Vera ajeitando o cabelo. A minha câmera de vez em quando apaga, eu vou ficar fora da foto. Oh, meu Deus! Mas eu estou aí, põe meu nome aí, tá valendo. Só um instante que aqui tá.
Já pode sorrir, Elma? Já pode sorrir. Tá bom. Eu não estou conseguindo Tem abrir gente a minha. fora ainda, tem gente fora ainda, Newton. Eu tirei uma Estou para conseguindo, tá? garantir. Tem que acessar não sei o que, o Roadplay, uma coisa assim. Ah, eu acho que foi no começo, tem que fazer. Roadplay, se acesse sua câmera na configuração. Ah, tá Tá certo. bom, pelo menos está registrado aqui. Tem a foto. Já pode soltar o sorriso. Gente, pode. Eu queria ir para os avisos paroquiais, né? Então, antes da gente encerrar, dentro da nossa caminhada, né? Lembra vocês que a gente tem encontros mensais até agosto, né? E o próximo, como já foi comentado por Marília, vai ser na quarta-feira, 20 de maio. A temática vai ser sobre conversação espiritual e Dirce vai estar conosco, né, para trazer esse tema, né, já dando continuidade a esse momento, né, da fala de Marília. Então, estejam conosco vocês, lembrem aos outros, né, quando estiver mais próximo também mando o recado. Como fiz das outras vezes, vou gerar o link dessa gravação para que quem não esteve e quiser já tomar conhecimento antes também pode fazer. E se não assistiu às anteriores, não impede que esteja conosco em maio, em junho, tudo. Os links vão estar disponíveis, né, no nosso canal do YouTube e depois eu reunirei todos no site, então não há problema sobre isso. Queria lembrar vocês ainda nos avisos paroquiais que ainda nós da secretaria seguimos na missão, né, de fazer, reunir toda a atualização cadastral da nossa comunidade nacional. Então, assim, quem não respondeu ainda ao formulário de cadastro, que a gente está atualizando depois de 3 anos, somos mais de 400 pessoas, né? E já temos boa parte das respostas, mas ainda faltam, acho que um pouco mais de 100, né? Então, lembrem aos amiguinhos das comunidades e prés que não preencheram ainda, né? Entra lá, tem um link nos WhatsApps, as secretárias regionais estão lembrando a vocês sobre isso. Mas também podem entrar no site. A primeira notícia é sobre o cadastro, porque eu deixei a notícia fixa para a gente conseguir acessar rápido, né? O outro aviso paroquial é: agora, no início de maio, também começam as fases de inscrição para o nosso encontro nacional, que acontece de 3 em 3 anos, né? Nos reúne por 4 dias. Vai ser em Belo Horizonte, né, em setembro, no feriadão de 7 de setembro. Também, na primeira ou segunda notícia do site, está lá todas as informações mais gerais em relação a essa fase, né, de conhecimento sobre as regras, de como estamos distribuindo as vagas para que tenha representação de todas as comunidades e todas as pré-comunidades. Então, olhem lá e olhem o anexo. O anexo é onde tem mais coisa, mais detalhe, onde está toda dúvida que vem na sua cabeça, a gente espera que lá no anexo esteja a resposta. Se não tiver, pode procurar Marília, a gente está já nesse trabalho há um tempo, né, para poder firmar. Só que, assim, faz parte, a resposta do cadastro ajuda a gente a montar algumas atividades do próprio encontro e nos conduz também para a Assembleia Nacional de outubro, tá? Então, assim, eu acho que são os meus avisos principais. Mais algum, Marília? Não, falou tudo. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Então, Marília. Obrigada, podemos encerrar, né? obrigada, Natália, né, que motivou a gente a estar fazendo tudo isso. Muito Isso bem. aí. Muito obrigado, Marília. Foi bonito demais te ouvir, viu? Ah, querido, muito obrigada pela Minha presença. amiga. Eu também agradeço, Marília. Oi, Dirce. Muito bom.
Não vou perder a sua de jeito nenhum. Obrigada pela presença de Norma também conosco, Raquel, o João, né, os queridos. O Nilson estava dando tchauzinho com Silvia ali do quadradinho. Põe a gente para falar. Tá aberto. Tá aberto. Ah, tá. Então, eu morrendo de inveja de você de regata. Aqui tá frio. Não, minha gente. Agora eu saio de João Pessoa para Altamira, no centro-leste do Pará. Então, assim, eu estou mais perto do calor do sertão, né? Ah, que Então, bom, assim, que bom. Mano. Deixa eu só oh, mandar um alô aqui pra Norminha também, que fazia tempo que eu não via a Norma. Eu mandei mensagem, não sei se ela viu. Prazer te rever, meu amor. uhum, A gente Tá fez caminhões. bem, legal, cabe juntos. Foi. muito Obrigada, bom. Marília, maravilha te ouvir. E só como Marília falou, né, a CVX, ela é mundial e nacional, né? Então, quando eu tive aí visitando Minas, Belo Horizonte, logo eu liguei para Marília, a gente se encontrou, foi muito bom. E que pena que eu não vou poder ir para o encontro nacional para reencontrar. Que pena, Norma. Realmente, aquele encontro foi delicioso, né? Maravilha. Rapidinho, mas foi muito bom. Uhum. Tá bom, pessoal, Uhum. um beijo. Foi maravilhosa a explanação da Marília. A CVX tem isso, Beijos, né? obrigada pela presença. Esses dias me pediram para falar da CVX na Rádio Catedral e eu recebi a notícia de uma pessoa da CVX do Uruguai. Mandou uma mensagem dizendo que como é impressionante ouvir uma pessoa da CVX do Brasil falando que ela nem conhece, mas parecia que era assim, amiga de infância, falando a mesma linguagem. Que coisa interessante, né? Uhum. O Muito nosso bom. encontro, né? Como o nosso encontro, né, Norma? Muito bom. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada, Maria. noite, gente. Muito Adeus. Boa obrigada, noite. viu? Muito Boa obrigado noite. mais uma vez. Muito obrigada, Marília. Até a Obrigada. próxima, dia Até o 20. próximo mês. Isso. Até. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Que Tchau. bênção vocês, né? Amém.